Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem e entendam. E vamos à aula. Só lembrando, potenciação, um número elevado a outro número e cujo resultado, quando a gente resolve, dá um outro número. Eu coloquei com letras aqui porque são números quaisquer que a gente ainda não sabe quem é quem, né? Mas aí, creio que vocês lembram aí como é que se chama cada número desse, né? Esse pequenininho que fica aqui em cima, como é que a gente chama ele? Expoente. Então, expoente é o valor pequenininho que fica lá em cima. Esse aqui, o grande, base. Tá? Então, é a base da potência. E o resultado? Esse aqui é mais difícil de lembrar, tá? O resultado chama-se potência também. Tá bom? Tá certo? Então, potenciação. O número maior chama-se base. O menorzinho lá em cima chama-se expoente. E o resultado chama-se potência. Quando eu junto a base com o expoente, eu também posso chamá-la de potência, tá? É potenciação ou potência. Mas o que significa isso aqui? Por exemplo, o que significa 2 elevado a 3? Ou 5 elevado a 2? O que significa potência? Na verdade, a potência, quando a gente vai calcular, isso aqui significa o seguinte: a base, que é 2, multiplicada por ela mesma, ou seja, eu vou multiplicar 2 por 2 por 2 por 2, a quantidade de vezes que tiver indicado aqui no expoente. Então, está indicado com. Aqui o expoente é 3, então significa que a gente vai multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, esse expoente aqui é só para dizer quantas vezes eu vou multiplicar a base. Tá? Então, para resolver isso aqui, eu faço 2 vezes 2 vezes 2. E aí multiplico. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Pronto. Então, aqui, 5 elevado a 2 quer dizer que é 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, é 5 vezes 5, que dá 25. Então, é o seguinte. Dependendo do expoente, ele recebe um nome que é específico para ele. Por exemplo, o expoente 2, a gente lê ele como sendo quadrado. Então, o 2 a gente lê quadrado. Então, a gente dificilmente vai ler 2 agora, tá? Aqui, quando for expoente, dificilmente a gente vai ler 2. A base não, a base a gente lê normalmente. 2, 5, 7, 8, 11, tá? A base lê-se normalmente. O expoente aí, quando é 2 a gente lê quadrado, quando é 3 a gente lê cubo, e a partir do 4 a gente lê elevado a 4 ou quarta potência. Mas aí a gente vai simplificar mais ainda, tá certo? A gente não vai ler essa palavra potência, tá? Vai ler só quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim por diante, tá bom? Então, os dois que são diferentes são esses aqui: quadrado, cubo. A partir daqui, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Para simplificar, nós vamos tirar essa palavra elevado. 2 elevado a 3. A gente vai ler só assim, ó, 2 ao cubo. 5 ao quadrado. Não tem essa palavra elevado, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, 3 elevado a 4, eu vou ler só assim, ó, 3 à quarta. Tá bom? Então, 3 à quarta. 2 ao cubo. 5 ao quadrado. É assim que a gente vai ler. Então, aqui, 3 à quarta é 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, né? Então, como é que a gente calcula 3 à quarta? Eu faço assim: 3 vezes 3, tá? São 2 aqui, ó. Exatamente. De 4 já tem 2 aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Aí, vezes 3 novamente, ó. Mais 1. 3 vezes 9. Aqui mais 1, ó. Então já tem, ó. 1, 2, 3, 4. Lembrando que quando você já faz, ó, 3 vezes 3 já são 2. Já tem contado 2 ali, ó. 3 vezes 3, aí mais 1 daqui 3, mais 1 daqui 4, ó. Aí 3 vezes 7, 21, não é isso? Vai 2. 3 vezes 2, 3 tem 2. Né? Então, quer dizer que 3 à quarta é 81. Bom, então, voltando,
3 à quarta, 81. Então, essa é a ideia de potenciação. Porém, tem alguns valores que não se encaixam nesse tipo de definição, ou seja, 3 à quarta significa 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. E aí, esses valores são o zero, todo número elevado a zero, a gente aprende isso, aprende potência, né? Memoriza isso, na verdade. Todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? Todo número elevado a zero é 1. Então, qualquer que seja a base aqui, se o expoente for zero, dá 1. Então, eu tenho uma base, ó, menos 2 terços, mas elevado a zero. Isso é 1. Se o expoente é zero, o resultado é 1 direto. Tá bom? O outro, o 1 elevado a qualquer expoente é igual a 1. Digamos que eu pegue 1 à quarta. Então vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Quando eu multiplico 1 vezes 1, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quer dizer o quê? Que se eu multiplicar qualquer coisa por 1, vai dar sempre aquela coisa. Por exemplo, 3 vezes 1 dá 3. 7 vezes 1 dá 7. Então, a mesma coisa funciona com 1. 1 multiplicado por ele mesmo vai dar 1. Então, o 1 elevado a qualquer número é 1. E aqui sim, entra nessa definição, tá? O 0. 0 elevado a qualquer expoente é 0. Mesmo jeito, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 sempre vai dar 0. Olha uma coisa, todo número elevado a 0 é 1. O 0 elevado a qualquer número é 1. E se eu pegar 0 elevado a 0? Isso é 1 ou é 0? Isso é o que a gente chama de indefinição, tá certo, gente? É uma coisa indefinida, quer dizer, não existe em matemática. 0 elevado a 0 não existe, tá bom? Então isso aqui é uma indefinição, isso não existe. Por quê? Porque ela furaria duas regras aqui. Então, isso aqui, ó, todo número elevado a zero é 1, exceto o zero, tá? O zero elevado a qualquer expoente é zero, exceto se esse expoente for zero. Porque senão aí dá uma indefinição, tá bom? Se a base for negativa, até ali a gente estava trabalhando com base positiva. Digamos, se a base for menos 2 ao quadrado e se for menos 2 ao cubo. Digamos que você não lembra das regras quando a base é negativa. Então, você faz normalmente. Qual o jogo de sinais? É isso? Então, fica menos 2 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que menos 2 multiplicado por ele mesmo, né? Ou seja, a base multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, isso aqui vai ser menos 2 vezes menos 2. E aí você faz jogo de sinais, né? Ó, menos por menos dá mais. 2 vezes 2, 4. A mesma coisa quando você tem menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo, isso é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí, ó, menos por menos dá mais, né? Aí mais por menos, menos. Aí 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, que a gente já acabou de fazer ali, né? 2 ao cubo. Enfim, se você não lembrar das regras, faz assim. Mas a regra, ela é muito prática. Então, se você tem uma potência com base negativa, então você vai olhar para o expoente. Se o expoente for par, quer dizer que o resultado será sempre positivo, tá certo? Então, menos 2 à quarta vai dar positivo, menos 2 à sexta vai dar positivo, menos 2 à oitava vai dar positivo, tá certo? Se o expoente for par, o resultado é sempre positivo, o resultado da potência. Se o expoente for ímpar, a base negativa, o resultado vai ser negativo, sempre. Mas aí, para você não confundir essa questão do ímpar, por causa que só vai dar negativo porque a base é negativa, a gente faz assim. Ó. Quando o expoente é par numa potência, o resultado é sempre positivo. Quando o expoente é ímpar, o resultado vai ter o sinal da base. Se a base for negativa, será negativo. Se a base for positiva, o resultado será positivo. Tá certo? Expoente par, resultado sempre positivo. Expoente ímpar, resultado tem um sinal da base. Então aqui, como é positivo, 2 ao quadrado dá 4. Desculpa, como é par, né? O resultado é positivo, 2 ao quadrado dá 4. Aqui, como é ímpar, o expoente, a base é negativa, o resultado é negativo. 2 ao cubo, 8. E se ao invés da base negativa, o expoente for negativo?
Quando o expoente é negativo, por exemplo, um número qualquer elevado a um expoente negativo. Independente da base, tá? O expoente é que vale aqui. Isso é igual a 4. Como é que a gente calcula uma potência quando o expoente é negativo? Você inverte a base e muda o sinal do expoente. Ah, então aqui, ó, 5 quartos elevado a menos 2. Você inverte essa base, ó. É 5 quartos, passa a ser 4 quintos. Inverteu. E aí o expoente que era negativo passa a ser positivo. Pronto, agora é fácil calcular. 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, expoente negativo inverte a base. Aqui, por exemplo, ó, o inverso de 1/3 ou 1 sobre 3. O inverso é o quê? 3. Seria 3 sobre 1, né? Só que o 1, quando é denominador, a gente não coloca. Então, 1 sobre 3, o inverso, 3. Então, aqui, olha, inverteu a base, dá 3, e o expoente que era negativo passa a ser positivo, 7. E aí agora calcula, 3 a 7, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes, né? E aí, da mesma forma aqui, ó, quando não é dado denominador, a gente lembra que é um denominador. E o inverso, se é 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. O inverso de 2 é 1 meio. E aí, elevado ao expoente que era negativo, passa a ser positivo. Agora, observe uma coisa aqui, gente. A gente sabe que o 1 elevado a qualquer expoente, a gente acabou de ver isso, que o 1 elevado a qualquer expoente dá 1, não é isso? 1 elevado a qualquer expoente dá 1. Então, tanto faz eu colocar o expoente para ele como não. Vai dar 1 de todo jeito. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. 1 sobre 2 ao cubo. Ou seja, o expoente fica só no denominador ali. Como o numerador é 1, não preciso colocar expoente para ele. Vai dar 1 de todo jeito quando eu calcular. Mesma coisa aqui, ó. Isso é 1 sobre 8 a quarta. Normalmente. Então, aqui também, ó. Se é A, o inverso de A, 1 sobre A. Elevado a menos x, fica x positivo. Então, quando o expoente é negativo, a gente inverte a base e eleva ao expoente positivo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e entendido. E até a próxima.